as pessoas parecem conhecer direito. E direito é uma ciência. Direito não é a lógica que a gente vê, Fernandinho, no dia a dia. Então, está na lista, está inelegível. Eu vou te falar casos aqui, e aqui agora, nessa lei. Tem gente, candidatos aí, que não estão na lista, o processo não está na lista, que eu vou impugná-lo. Então, o fato da pessoa estar na lista, ou não é indicativo de que essa pessoa esteja inelegível. Silas Bento colocou a maior votação da história de Cabo Frio, e o nome dele estava na lista do tribunal. Ele foi impugnado pelo juiz, porque o nome estava na lista. O TRE o impugnou porque o nome estava na lista, e eu subi com uma tese, que para aqui para a região foi a tese que inaugurou, dizendo o seguinte: o fato do nome estar na lista não importa na inelegibilidade direta do candidato. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral, aí o Acro Crase, a Justiça Eleitoral, é dado a discricionalidade de aferir se aquela conta que resultou o nome na lista, ela tenha um certo requisito, que eu vou evitar aqui de falar também, porque eu não vou ficar dando consulta aqui a pouco. Vai dar o fundo do gato, né? Então, o que acontece? Há uma alteração na jurisprudência, agora na legislação eleitoral, de que a Justiça Eleitoral é que dará a palavra final sobre se essa conta ela tornará o candidato elegível ou inelegível. Isso tem até um termo jurídico, como eu depois falarei, mas a situação é essa. Então eu quero dizer às pessoas, muitos candidatos me ligaram, que inclusive, se você observar, doutor Paulo e Fernanda, a lista, ela vem apenas com os processos que foram retirados da própria lista. E todos os processos, Fernanda, tem aqui, o doutor Paulo vai explicar melhor, recurso, embargo de declaração, recurso de reconsideração. O que é essa lista, na verdade? Isso que eu ia perguntar. Essa lista é uma materialização do seguinte: olha, fulano de tal não está na lista, mas ele aparece na lista, mas por quê? Porque ele está com um processo de recurso no próprio tribunal. Entendi. E tem recursos que são suficientes para suspender a própria eficácia da decisão administrativa. Então, por exemplo, se alguém pegar lá o artigo 71, 72, 73 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, verificará que determinados recursos que o candidato impetra no próprio tribunal tem um condão, né, Paulinho, de conceder um efeito suspensivo. Então, essa lista nada mais é do que uma demonstração de que fulano de tal não está na lista, mas saiu na lista. Não está na lista porque o processo dele está com recurso. Isso aí não confundir com ficha suja. Deixa eu olhar essa lista. De maneira alguma, né? Nada a ver uma coisa com outra. Porque na realidade vai haver. Aí que eu estou dizendo, hoje, se eu sou candidato, eu já contato o escritor Dr. Mário. Obrigado. Porque é um escritor bem montado. E hoje, esses processos todos, Fernando, vão terminar na justiça. Por quê? Porque vai haver uma disputa acirrada e a partir do dia 20, eu acho que dia 18, né? Termina o prazo. Termina o prazo. Mas antes disso, qualquer um pode impugnar uma candidatura. O prefeito X, o Y vai lá e tenta impugnar. Isso não quer dizer nada, porque eu consultei um parágrafo, não sabia, não tem nem efeito suspensivo. Ou seja, mesmo o candidato sendo impugnado por coligações, por outros partidos, etc., não, ele continua candidato. Ele vai deixar. O esclarecimento do doutor Paulo. A simples impugnação não vai deixar de ser candidato. Então vamos evitar de citar nomes aqui, nem podemos, né? Para dar um exemplo, o candidato Zé das Cores, ele foi impugnado por Zé da Alface. Mas ele continua candidato. Ele não vai. Até o juiz dar a decisão, mesmo dando a decisão, ele continua, porque não transitando julgado, se houver recurso, esse recurso não tem efeito suspensivo, ou seja, não suspende a ação. É muito boa a explanação do Dr. Paulo, porque ela didaticamente esclarece, né? As pessoas brigam, eu vou ser impugnado. Olha só, é para ficar patente isso para a região dos lagos. Candidato impugnado, primeiro, não quer dizer que está condenado, porque qualquer um pode condenar, pode impugnar. O Dr. Paulo foi aqui. Quem pode impugnar? O Ministério Público pode impugnar, as coligações podem impugnar, os partidos políticos e outros candidatos podem impugnar. Então, o fato de você ser impugnado não representa que você está fora do pleito. E o Dr. Paulo esclareceu melhor aí, condenado.
né? Você só deixará de concorrer, de fazer a sua propaganda política, no rádio, na televisão, de ir aos comícios, quando essa decisão transitar em julgado. E ela geralmente não transita em julgado antes das eleições. Então eu acho que seria depois do processo? Depois do processo, olha só, Carlinho do Filho. Estou falando de eleições passadas, então não estamos aqui falando de eleições atuais. Carlinho do Filho do passado. Diretamente. Né? Ele foi impugnado pelo Ministério Público. Vou dar o cronograma que o doutor Paulo aqui fez muito didaticamente. Carlinho do Filho foi eleição passada. Impugnado pelo Ministério Público Eleitoral, eu fiz a defesa, o juiz decidiu e o impugnou. Ele continuou a campanha dele. Recorri para o TRE. O TRE foi, julgou e o impugnou. Isso já era setembro. Ele continuou a campanha dele. Meti um recurso no TSE com a cautelar dentro do poder cautelar que nós temos. Foi concedido a ele o direito de continuar na campanha, de ter o seu nome disseminado na urna e disputar a eleição com o nome da urna. O que aconteceu? 5 de outubro, Carlinho eleito, meu amigo Chumbinho em segundo, eleições passadas. Né? Domingo, Carlinho eleito na rua, comemoração do segundo colocado, porque ele recorreu impugnado. No sábado seguinte, o TSE, até foi transmitido aí para o país todo, colocou o processo em pauta, eu fiz uma sustentação lá no TSE, eu ganhei. Então, depois de eleito, né? E esse é o princípio, né, da coisa julgada, de que ninguém pode ser condenado antes do trânsito. Você imagina, se ele, né, não concorre, seria uma injustiça, porque a decisão que fez ele sentar na cadeira de prefeito só veio depois da eleição. Então isso é para ficar bem claro. O doutor Paulo foi muito feliz aqui na colocação, que as impugnações correram. Por exemplo, nós temos agora um calendário eleitoral. Vai haver muitas impugnações. Então, acho que todos os candidatos, a maioria vai ter que procurar o doutor Tomar. Digamos, agora esse uma prática comum. Continuar com cronologia. Né? Até o flu nos tribunais. Até o dia 13, o juiz tem que publicar a relação dos candidatos no seu registro. Do dia 13 até o dia 18, são 5 dias. Todo mundo terá prazo para impugnar ou não. Entendi. E o juiz tem que deixar todos esses processos julgados até o dia 5 de agosto. Quem tem o condão de impugnar é exatamente o que ele citou aqui. Primeiramente, o Ministério Público, os partidos, as coligações e até os próprios candidatos. Essa lei, ela não causa uma certa confusão, não, gente? Não, justamente por isso? Não. Porque fica aquele boato, porque nem todo mundo tem esclarecimento que vocês têm, né? É um jogo democrático. Tá impugnado, tá. Desde essa lei desde 1900 Ela foi reformada pelo 97, pelo 94, então vem apurando aí a Porque causa uma confusão danada, né? Por exemplo, esse negócio de impugnar. As pessoas não têm clareza do que vocês falaram. Mas por isso tem que procurar aqueles que são, né? Agora, mutantes também tem gente que está em situação difícil, né? Que vai concorrer impugnado, vai ser impugnado e vai continuar impugnado. Tem situações, por exemplo, por exemplo, quem tem conta rejeitada pela Câmara de Vereadores, olha só que... O que eu acho um absurdo isso. O que eu acho um absurdo. Se você tiver uma conta, né, impugnada pela Câmara de Vereadores, você não pode mais difícil mesmo. É mesmo? Por exemplo, mesmo que o tribunal, lá o TSE, mesmo tribunal que colocou essa lista aí, chega lá e diz, não, a Fernanda é prova, não tem problema nenhum, as contas dela são perfeitas. Aí vai para a Câmara, lá de Arraial do Cabo, aí a Câmara chega, não, nós vamos votar contra as contas de Fernanda. Contra as contas técnicas. Isso é absurdo. Agora eu queria deixar isso bem claro aqui, porque para as pessoas que estão me ouvindo, a boataria já começa, né? A boataria em Cabo Frio imensa. Meu papel aqui agora, nesse momento, é um papel meramente de esclarecimento. Estou aqui como cidadão para prestar esclarecimento verdadeiro sobre as eleições. Isso não muda nada no quadro. Quem era candidato, continua candidato. Essa história aí de que o nome foi reinserido na lista porque fulano pediu que ciclano pediu, não existe. Isso aqui é apenas uma lista para dizer o seguinte, olha, fulano de tal, o nome dele constava da lista e foi retirado da lista porque ele está com recurso de reconsideração, ele está com embargo de declaração.
E, como eu disse, essa situação de um nome voltar para a lista, não voltar para a lista, ela não é qualquer indicativo de inelegibilidade do candidato. Então, aquelas pessoas que reapareceram, né, eu vou até falar aqui, que ressuscitaram negativamente para o mundo, do mundo dos mortos, para o mundo dos vivos, e que estão sendo hoje almejados aí por boatos que não vão ser candidatos, nada disso, pelo contrário. Se tem recurso no Tribunal de Contas, podem até ainda saírem vencedores desse recurso e definitivamente tirarem seu nome da lista. Então, não muda nada. O que está valendo para mim como advogado é ainda a situação anterior, sendo que o que prevalece mesmo é a lista anterior e o que a Justiça Eleitoral irá dizer de cada conta ou não de cada candidato. O que dá cada recurso, recurso daqui. Não, para esclarecer, Paulinho, acho que todos vão acabar sendo candidatos. A imprensa estava me pedindo isso, eu vou dizer. Doutor Mário, eu falei, olha, eu não tenho como dar agora uma opinião, porque eu não vi nada. Eu estou acordando agora às 4 horas da tarde. Né? Então hoje, eu quero dizer o seguinte, não muda nada, está tudo igual a antes. Tá? Tudo igual a antes no Castelo de Abrantes, né? Então, não mudou nada. Cabo Frio, São Pedro, Iguaba, continua tudo a mesma coisa. Tá bom? Então, isso aí foi apenas na minha opinião, essa nova lista é apenas uma questão burocrática do tribunal de mostrar que determinadas pessoas que estavam com o nome na lista estão agora com recurso, ainda recursos administrativos, ou seja, no âmbito interno do tribunal, e esses recursos poderão ser julgados, inclusive, favoráveis aos candidatos. E mesmo que tivesse na Justiça Eleitoral, vai caber recurso. Na hora da impugnação. Eu falei, aí daqui a pouco vou estar dando isca do peixe. Não, mas para mim todos vão ser candidatos. Eu acho que ganhar na urna. Recurso de lá. Futebol se ganha no campo, na bola. Verdade. Eleição se ganha na urna. Aqui acostumou muito com o negócio de tribunais. Eu acho que deve ganhar no campo. Marcou pênalti aos 49 minutos, segundo tempo, fez o gol, valeu. Pronto, tá bom. Ganhou. Tá certo. A gente faz um apelo aqui para que as eleições sejam limpas, para que os candidatos respeitem a legislação eleitoral, não podendo passar com som alto Isso que eu quero saber, em hospitais. doutor, o que a gente pode, o que não pode. Me parece